Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Imparável no YouTube e ao Imparável Cast no Spotify. Hoje você vai conhecer a história de Jaqueline Collins, uma mulher que saiu de uma infância sem energia elétrica, estudando numa sala única com várias séries ao mesmo tempo e chegou ao primeiro lugar em 5 concursos públicos altamente disputados, incluindo o 8º concurso do Tribunal de Justiça do Amapá em 2023. Nascida em Belém do Pará, mas criada na zona rural de Concórdia do Pará, Jaqueline enfrentou dificuldades severas desde muito cedo. De uma infância com lamparinas e estrada de barro, passando por adolescência marcada por responsabilidades precoces, abuso e mudanças constantes de casa, ela trilhou um caminho duro, mas nunca deixou de acreditar na força e no poder transformador da educação. Hoje, aos 38 anos, é servidora do TJ do Amapá, lotada na vara de execuções penais em Macapá. Sua vida mudou, sua fé se cumpriu e hoje é o dia de conhecermos um pouco a história dessa aluna GRAM, o que dizemos com muito orgulho, a Jaqueline Collins. Jaqueline, seja muito bem-vinda, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Boa noite, Gabriel. Estou um pouquinho nervosa porque para mim é uma honra estar aqui conversando com você. Conheço um pouquinho a sua trajetória e o GRAM, então, tem um significado muito grande para mim. Estar aqui contando a minha trajetória é um prazer assim imensurável, porque só quem teve uma infância pobre, quem lutou, quem sonhou, quem nunca desistiu, é quem consegue entender a emoção de alcançar o tão sonhado cargo público, né? E eu costumo dizer que conseguir dar dignidade aos nossos filhos, criá-los com dignidade. Então, eu não sei se eu me estendi demais aqui nessa apresentação, Não, tá mas, ótimo. mas eu estou muito contente com tudo que aconteceu, com Legal. todas, por não ter parado, né? Porque muitas vezes a gente pensa, eu estava já estudando, quando eu conheci o GRAM, eu já estava estudando há 3 anos. E aí, conciliando a maternidade, trabalho, atividade física, porque a gente não pode se abandonar, né, Gabriel? A gente tem que cuidar da saúde, cuidar da casa, dos filhos. Então, para mim, isso tem uma importância muito grande. Eu sempre tentei eu sempre tentei ser uma boa mãe, uma boa profissional. As minhas chefias, eu até falei, já mandei para você o texto, e as minhas chefias, elas me apoiavam como técnica de enfermagem, né, para eu terminar a faculdade, para eu fazer a pós. E quando eu comecei a estudar, eu vou conciliar muita coisa, né? Maternidade, academia, cuidados com a casa, o trabalho. Então, minhas chefias me deixavam estudar nas horas vagas entre aspas. Eu dava o meu melhor, eu me dedicava super aos cuidados dos pacientes, e naqueles intervalos que as pessoas ficam mandando um e-mail, uma conversinha no WhatsApp, eu ficava respondendo questões e vendo videoaulas do GRAM. E as minhas chefias, elas super me apoiavam, porque como eu era muito dedicada para compensar o fato de estudar no trabalho e não ter nenhuma reclamação, porque a gente sabe, né, das nossas dificuldades para conciliar tudo isso. Então, eu era dedicada um pouco mais ao meu trabalho, para minhas chefias não terem o que falar, né, assim, para me continuarem me apoiando. E aí, eu, depois de 3 anos estudando, foi quando eu conheci o GRAM, aí eu Sim. comecei a procurar os cursos mesmo específicos que vocês preparam, responder muitas questões, e eu já estava 3 mais eu já estava uns 5 não, eu estava 3 anos com o GRAM, 6 anos já no total da trajetória só para concurso, quando
os primeiros lugares vieram. Eu já estava com vergonha, porque 6 anos de estrada, né, só para concurso, eu já estava Você tinha ficando, meu Deus. você não contava mais para as pessoas que você estava estudando. Não tinha como não contar, porque eu aproveitava o intervalo do trabalho, que eu tinha Pegava todo momento livre. era um momento livre, porque eu tinha mais coisas para fazer em casa, como mãe, do que no trabalho. Então, eu Entendi. tinha um pouco mais de tempo livre no trabalho, e aí eu aproveitava aqueles momentos. Sim. Então, acho que e foi no trabalho também, a a quando eu descobri a minha aprovação em primeiro lugar no TJAP. Eu não sei se a Então, gente tem, acho já tem melhor você. queria só propor aqui, Aham, a gente voltar um pouquinho na história, a gente sabe aí do seu sucesso, sua aprovação, a gente vai chegar lá, mas me isso, conta um pouco, assim, você passou a infância numa comunidade rural, sem energia elétrica, escola isso, multisseriada, estrada de barro, isso, eh, isso que mesmo. como é que foi essa realidade e que essa vivência te ensinou sobre a vida, as dificuldades? Então, Gabriel, a minha infância foi a infância de muitas crianças que moram naquela região ainda. Eu tive muitas colegas que também passaram pelo mesmo sufoco e que vinham de uma distância de mais de 30 quilômetros de distância da zona rural para a escola. Então, a distância da escola para minha casa, na zona rural, eram apenas 10 quilômetros. E aí, eu lembro. Apenas entre aspas, né, você não tinha um carro, né, você ia andando, como é que era? Não, a gente era estrada de pissarra, né. Eu lembro que às vezes, bem às vezes, a gente tinha ônibus, quando o ônibus quebrava, ônibus escolar da prefeitura, a gente tinha que ir de caçamba ou de caminhão. E tinha muito buraco. Eu lembro que eu tinha, quando eu acabei o fundamental menor, o primeiro fundamental, que é a quarta série, com 11 anos de idade, eu tinha que subir, eu fazia um esforço gigantesco para subir numa caçamba que era muito alta. E não tinha a parte de trás da proteção, para a gente não cair. A gente tinha que se segurar muito forte nas laterais para não ser arremessado para trás quando a gente passava nos buracos. Então, trepidava muito, a gente voava dentro da caçamba ou do caminhão, tinha que segurar mesmo. E se o motorista não tivesse uma velocidade constante, se ele baixasse muito a velocidade, a gente não conseguia chegar na hora das aulas. Então, não tinha como dizer, vai devagar, motorista, mais devagar. Não, ele tinha que ter um pouco de velocidade para a gente conseguir. E eu lembro que, quando a gente estava em época de inverno, as ladeiras eram muito íngremes, Gabriel. Eram tão íngremes que quando o veículo, ou a caçamba, ou o ônibus, tentava subir e com os alunos dentro do veículo, ele voltava fazendo um zigue-zague de ré na pissarra, naquela ladeira, tinha tipo uma fazenda com um penhasco do lado, era coisa assim coisa de filme. E Mas era isso quase todo dia essa dificuldade. isso, Quando todo dia, chovia então, não isso. dava nem para ir, ou dava? A gente ia, chovendo ou não, a gente sempre ia. Eu não lembro da gente faltar por conta de chuva. Levava uma roupa, trocava quando chegava na escola, e era era puxado. Mas a minha mãe sempre ela era professora, e ela sempre falou para todos os filhos, nós somos 3, que a gente não tinha outra forma de vencer na vida, que tinha que ser estudando. Então, eu
não tinha um plano B. Tinha que dar certo o meu plano A. Inclusive, muito recentemente, uma pessoa perguntou assim: Jaque, e aí se você nunca tivesse conseguido passar nesse concurso que tu estava querendo, um concurso bom para mim, Gabriel, é um que eu consiga suprir as necessidades das minhas filhas, porque tem que pagar a escola particular, você sabe como é, né? Suprir necessidades básicas mesmo, que no outro emprego eu supria, mas com muita dificuldade. Então, tem que ser algo que te possibilite crescer na carreira, que te pague bem por trabalhar só 6 horas. E aí, eu acabei me perdendo um pouquinho aqui, não sei se tu consegue me ajudar. Sim, e me diz uma coisa, você conhecia alguma outra realidade fora aquela que você vivia? Você sabia que existia uma vida muito melhor em algum outro lugar, que tinha como ter algo muito diferente? Quando que ou seus olhos abriram para isso um pouco depois? Conta esse processo pra gente um pouquinho. Então, eu, como eu era filha de professora, eu sempre vi a educação, né, os estudos como um caminho de sair da pobreza, porque a mamãe conseguia suprir nossas necessidades de alimentação e básicas mesmo, não tinha muita coisa, eu não tinha pão para comer de manhã, eu tinha a maior vontade de comer pão. Então o meu espelho foi a minha mãe, e olhando para ela, para as coisas que ela conseguia suprir com o trabalho, por meio da educação, os conselhos. E aí, com 14 anos, eu fui morar com uma tia, porque eu queria fazer o curso técnico para nossa, na nossa realidade, o curso técnico era, assim, um sonho, né, como ainda é para muitas pessoas que vivem em situação de pobreza. E então, eu fui morar com a minha tia, depois fui morar com outra prima, depois fui morar com mais outra tia, outra prima, mudei várias vezes por diversos Moravam fatores. em Belém? Onde é que era Isso, que ela morava? em Belém. Belém. Isso, eu fui morar em Belém, em Ananindeua, para ser mais específica. E lá eu terminei o ensino fundamental, o ensino médio, e terminei um curso técnico aos 19 anos. Quando eu voltei para a minha cidade de Concórdia do Pará, eu voltei aos 20 anos concursada, inclusive num concurso que eu passei em segundo lugar. Eram 9 vagas, eu passei em segundo lugar. E aí, depois que eu E passei. o que te fez querer fazer concurso? Descobriu o concurso quando? Sua mãe era professora, imagino que professora municipal, né? Você já sabia alguma coisa? Foi quando você foi morar com a sua tia que você decidiu, que você queria fazer concurso? Gabriel, eu não sei quando eu descobri que o concurso ia me dar uma oportunidade de ter mais dignidade. Eu não lembro em que momento, eu lembro que aos 7 anos eu queria fazer medicina, mas aí o papai não acreditava, mas nem por isso essa foi uma justificativa, isso não justifica, né. Depois eu não fiz por outros fatores, mas não justifica de não ter acreditado. Então eu não sei em que momento surgiu. Eu acredito que foi quando eu já estava trabalhando como técnica de enfermagem, que eu já estava concursada de nível médio, e eu vi que o salário de técnico de enfermagem não supria todas as minhas necessidades. Eu não conseguia pagar, por exemplo, 2 escolas particulares para as minhas 2 filhas. Então eu disse: "Espera lá, eu tenho que fazer nível superior, tenho que terminar a pós, tenho que estudar para concurso". Acredito que foi instintivo, assim, querendo melhorar a vida das minhas filhas. Sim, você E foi mãe jovem. eu fui aos 22 anos e depois aos 29. E aí você voltou para sua cidade, seu município concursada, passou para o concurso de lá, é isso? Isso. Passei no concurso de lá, depois eu fiz um concurso
para Belém, para o Hospital de Clínicas Gaspar Viana, onde eu trabalhei 17 anos, que era lá onde as pessoas me apoiavam muito, as minhas chefias todas, sempre me apoiaram. Isso mesmo. E aí você decidiu que você queria, ganhar mais, ter algo ainda melhor e decidiu encarar os concursos de tribunal, sair Isso. da área de saúde. Concluiu a É, faculdade, como é que foi essa fase? então, após concluir a faculdade, fazer uma pós, eu vi que os tribunais eram quem pagavam melhor para quem trabalhava só 6 horas por dia, porque trabalhando 6 horas por dia, eu teria tempo, né, para me dedicar às minhas filhas, para descansar, treinar, para fazer, de repente, um mestrado. Então, eu comecei não com foco no tribunal, mas eu queria passar em qualquer coisa quando eu comecei, qualquer prefeitura, e aí eu fui fazendo. Quando eu comecei a ver que eu poderia conseguir um bom cargo, não que pagasse pouquinho, né, que eu poderia conseguir mais, então eu me dediquei muito mais. Aí eu assinei o GRAM, comecei a responder questões, fazia cadernos imensos de disciplinas específicas. E então foi quando veio o primeiro lugar no Tribunal de Justiça do Amapá. Um sonho para mim. Esse primeiro lugar demorou um pouquinho, né, você mencionou que você já estava 3 anos estudando antes do GRAM, depois estudou com o GRAM mais um tempo, né. Isso, mais Hã, 3 anos. houve muitas reprovações, muita Muitas. frustração, você pensou em desistir em algum momento? Eu nunca pensei em desistir. Não havia essa possibilidade, não havia essa alternativa. Como eu te falei, conversando com uma amiga minha recentemente, ela disse: "Jaque, e se não tivesse dado certo?". Eu olhei para ela e disse: "Como assim não existia essa essa hipótese?". Porque eu tinha fé que ia dar certo. Uma vez conversando com outra assistente social, mas que ainda antes, bem antes, quando eu conheci o GRAM, antes de passar a estudar com o GRAM, ela disse assim: "Jaque, mas são tão poucas vagas, geralmente abre para tribunal 1 a 2, Gabriel, por comarca". E aí eu disse assim: "A gente passa em primeiro, se forem 2 eu passo em primeiro, tu passa em segundo". E aí, para mim, aquilo era muito possível. Eu sempre depois que eu passei, então isso, meu Deus, de onde eu arranjei tanta fé para continuar? Porque foi o que eu vivi. De fato, no dia que eu descobri que eu tinha passado em primeiro lugar, não sei se a gente já pode falar dessa fase, eu comecei a me procurar lá pelo 20º. Aí eu vim subindo até o 15º. Quando eu cheguei no 10º, eu disse: "Meu Deus, não fiquei nem do 10º ao 20º". Aí eu fui conferir se realmente era a listagem para assistente social. Aí eu me deparei lá em cima, primeiro lugar. Nossa, eu comecei a gritar no trabalho, e aí todo mundo se emocionou comigo. Eu fiquei tremendo, acho que 3 dias sem parar, Gabriel, depois que eu Tremendo. descobri. Tremendo. Fiquei assim trêmula, meu corpo ficou Conseguiu dormir direito? Não. para dormir eu tive que tomar maracujina, aquele noite que é mais forte, porque eu não conseguia dormir, eu fiquei feliz, tão feliz, trêmula, agitada, não consigo descrever a felicidade que é de passar num bom tribunal. E você hoje trabalha nesse tribunal, ganha 3 vezes o que você ganhava antes, faz um trabalho importante, tem qualidade de vida. Como é que mudou a realidade sua e das suas filhas agora nessa nova atividade? Isso mesmo. Hoje em dia eu estou lotada na vara de execuções penais, na comarca de Macapá. E mudou tudo. A gente morava numa casa pequenininha, numa kitnet mobiliada na Pedreira, era bem modesta mesmo.
Quando chegamos aqui em Macapá, que eu aluguei um apartamento grande, nossa, minha filha de 9 anos fazia uma festa para lá e para cá, corria. Mãe, que maravilha esse apartamento. E aí, como você falou, né, eu consegui triplicar os meus rendimentos, consegui colocar minhas 2 filhas na escola particular, e a gente mora num bom bairro aqui, tudo pertinho. Macapá, eu costumo dizer que é um paraíso. Eu digo mesmo que o Senhor reservou esse lugar para mim. A culinária é muito boa, a a vara onde eu trabalho, em especial, é muito acolhedora, minha chefia é muito acolhedora, e eu orava, Gabriel, orava para que o Senhor me colocasse numa vara onde as pessoas me acolhessem, onde eu fosse respeitada, onde eu pudesse crescer na carreira, e graças a Deus eu acredito que no tribunal eu tenho a seleção de mestrado, eu vou tentar a seleção de mestrado, e aí eu acredito no meu crescimento dentro do tribunal. É muito bom, é indescritível. E você se sente realizada? Vai continuar fazendo concurso? Ou já sente que conquistou ali É, o limite? por alguns dias, por uns 60 dias, eu fiquei tentada a continuar. Só que eu me encontrei no tribunal, me encontrei na vara, me encontrei com as pessoas, com minha chefia, meus colegas de trabalho. A cidade aqui de Macapá, ela é pequena, ela não tem congestionamento. Eu consigo sair de casa e chegar no trabalho em 5 minutos. Então, eu consigo deixar as crianças na escola, eu consigo participar das reuniões escolares sem ter aquela pressão. Ai, chefe, por favor, deixa eu ir. Sabe aquela situação assim que você se sente pressionado a não sair do trabalho para participar de uma reunião escolar? Isso aqui não existe. Então, quando eu fui acolhida a esse ponto de poder participar da vida escolar das minhas filhas sem pressão ai meu Deus, eu já tenho que voltar. Então, um trabalho que te permita toda essa qualidade de vida, eu vou ficar por aqui. Posso crescer na carreira, fazer mestrado, doutorado, sim, mas esse tribunal foi o que o Senhor escolheu para mim. Eu sinto isso aqui. Que bom, parabéns. Seus pais puderam ver essa sua conquista? Sim, meus pais puderam ver. Todo dia eu ainda posto alguma coisa, todo dia eu ainda comemoro com a minha mãe. Minha mãe orou muito por mim. Todas as vezes que eu fiz provas e que eu ficava, que era uma vaga, duas, eu fiquei em segundo, eu fiquei em terceiro, ali, bati na trave, que eu chorei, que de madrugada eu acordava, tinha insônia. 5 da manhã, acordava, porque aquela dor de não ter ficado dentro das vagas, meu Deus do céu, aquilo te maltrata. Então, eu pedia muito para minha mãe, mãe, ora por mim, mãe. Eu não estou aguentando essa dor de não ter passado dessa vez. Então, ela estava na minha posse, ela vive aqui comigo, a gente compartilha muito essa felicidade, e é isso. Deve estar muito orgulhosa, né, incentivou a filha a seguir o caminho da educação e hoje você ocupa os melhores cargos aí para se É, é, trabalhar, né, na sua cidade e também no serviço público, né, em geral. é isso mesmo. A minha mãe, nós somos do Pará, eu estou no Amapá, mas é rapidinho, são 45 minutos de avião, então a culinária, a cultura é muito parecida, então a gente se sente em casa mesmo. E ela está realmente muito feliz, muito orgulhosa de tudo que a gente construiu juntas. Jaqueline, qual conselho você daria para alguém que está nos acompanhando hoje, que está desmotivado, que está triste, preocupado, preocupada, pensando em desistir, às vezes até já pausou? E um conselho vindo de alguém que viveu numa casa sem energia elétrica, pegou a estrada de barro, pegou caçamba para chegar na escola, passou por tantas e tantas dificuldades aqui que eu tenho certeza de que daria um bom livro, um livro difícil, mas de superação
na conclusão, qual conselho você daria para essa pessoa não desistir? Gabriel, eu diria fé. Antes de você alcançar alguma coisa, nasce dentro de ti um sentimento de que é possível. E aí a fé, como diz a Bíblia, é a certeza daquilo que tu espera. Então, eu diria que por mais difícil que pareça o momento de ter que estudar várias horas, muitas questões, o cansaço mental é o que mais dói, o que mais pesa. Eu diria, quando você chegar lá, você vai ver que tudo valeu a pena. Então é isso, não desista e tenha fé, em momento nenhum perca a sua fé. Jaqueline, muito obrigado pelo seu tempo, pela confiança no GRAM. Parabéns mais uma vez pela história. Foi um prazer aqui ter esse bate-papo com você. Eu que agradeço. Boa noite. Muito obrigado a você que nos acompanha aqui no canal. Pedimos que deixe seu like, deixe seu comentário, assine nosso canal, ative as notificações no YouTube para você receber em primeira mão todos os conteúdos que lançamos por aqui semanalmente há mais de 6 anos. Clique aí no sininho. E se você estiver no Spotify, é só você curtir, seguir, acompanhar esse podcast e muitos outros que estão por lá. Até a próxima. Fique com Deus. Tchau, tchau. Você quer assistir a conversas como esta, inspiradoras, de imparáveis que conquistaram seus sonhos e passaram por desafios muito grandes? Então inscreva-se no canal Imparável, acompanhe centenas de entrevistas como esta e também assista aos novos depoimentos, às novas conversas, toda quinta-feira às 19 horas aqui no canal.